Oi, galera, sejam bem-vindos ao Pod Crisma. Estamos aqui com a Duda. Oi, gente. Com o Lucas. Oi. Eu, a Malu. E hoje temos como convidado o entrevistado Padre Wagner. Seja muito bem-vindo. Como você está? Muito bem, muito obrigado. É uma alegria participar desse Pod Crisma, não é? Onde nós vamos fazer uma interação com os nossos crismandos. Padre, como o senhor sentiu o chamado à vocação sacerdotal? Bom, primeiro eu estava na frente da minha casa, junto com alguns amigos, e passou por lá uma jovem e me convidou para um retiro espiritual da renovação carismática. E nesse retiro foi que eu me senti chamado à vocação sacerdotal. E a sua família reagiu de que jeito? Eles apoiaram desde o começo ou sempre foram contra? Não, do início meus pais não me apoiaram, não gostaram da ideia e foi uma escolha bem difícil, não é? Então, depois, quando eu já assumi a minha vocação, aí meus pais me apoiaram, até começaram a participar um pouco mais da igreja e começaram a entrar mais na vida da igreja, nas pastorais. Então, no início, a minha família, de modo particular, meus pais, minha família, não aceitaram muito o chamado à vocação religiosa sacerdotal. Entendi. E como jovem, por exemplo, não são todos os casos que alguém vai bater na sua porta e te convidar para um encontro desses. Como que o jovem consegue descobrir se ele tem essa vocação ou não? Primeiramente, tendo um contato com a igreja, juntamente com os jovens, participando de pastorais, a pastoral da juventude, até mesmo o crisma, né? O sacramento do crisma, quando vai receber o sacramento do crisma, porque a catequese da crisma é justamente para isso, para inserir os jovens na comunidade. Como que ele consegue descobrir o seu chamado? Quer dizer, ele vai se espelhar na vida de um santo, na vida de um padre, vai seguir os exemplos, vai começar a caminhada. Então, para que ele descubra a sua vocação sacerdotal, ou até mesmo religiosa, ele precisa estar inserido na comunidade, participando dos movimentos e pastorais da sua comunidade. Quando o jovem fica distante da igreja, não tem como ele responder ao chamado, até mesmo porque é outro mundo, não é? É outra vibe, ele está em outro mundo, então não tem condições de fazer uma comparação. A igreja com o mundo lá fora, quer dizer, o mundo está aí para todos, porém o chamado é particular, é cada um. Nós precisamos dar o nosso sim, dia a dia. Ah, sim. E, padre, o senhor falou de santo, né? De ter um santo para se espelhar, um padre. Qual o seu santo de devoção? Meu santo de devoção é São Miguel Arcanjo, justamente esse que está atrás. Aqui que eu gosto muito de São Miguel Arcanjo, claro, tem uma devoção especial a Nossa Senhora, né? E então meu santo de devoção hoje, São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora Aparecida. Então, padre, você tem algum santo que a gente possa conhecer? A história dele, assim? Bastante santos, mas um que eu os oriento a conhecer e fazer até mesmo um estudo da vida dele é o santo padroeiro, né, São Roque, que é padroeiro aqui da nossa comunidade e nós precisamos conhecê-lo bem. Por exemplo, a história e a vida de São Roque, como que foi. Então é bom que nós, como jovens, né, como comunidade que caminha, conheça um pouco a história da vida de São Roque. Em sua opinião, por que você acha que o Senhor pede para os jovens estarem na igreja? Por que Nosso Senhor quer que todos corram ao seu encontro? Eu penso que nós mesmos poderíamos responder, porque estar ao lado de Deus, estar com o nosso Senhor, é melhor do que você estar num mundo perdido por aí. Porque no tempo em que nós vivemos, quantas pessoas se perdem na vida?
Quantos jovens se perdem na vida? Não querem mais saber nem ao menos de estar dentro de uma comunidade, participando de uma missa. Então, quer dizer, eu preciso ter esta vontade e nosso Senhor nos chama todos os dias para que nós estejamos próximos a Ele. Sim. E quando o senhor era jovem, a gente, tipo, nós jovens costumamos sair com os amigos e tal. O senhor fazia muito isso, de sair com os amigos, ou era mais caseiro, digamos assim? Toda a vida, minha vida foi uma vida assim, de passeios, de movimentos, de baladas. Então eu sempre estive com meus amigos, sempre participava de festinha, sempre estava nas baladinhas, não é? Como jovem, eu acho que era interessante e também, claro, que sempre soube o meu lugar, não é? Não exagerava nas coisas, sempre ouvia meus pais, aquilo que eles diziam, olha, tome cuidado com isso, com aquilo. Então, precisa, não é, desde criança, ter esta responsabilidade e esta educação pautada na base que é a família. E tem alguma coisa que o senhor gostava de fazer quando era jovem e agora não faz mais? Não, porque particularmente tudo que eu fazia no passado eu continuo fazendo. A única coisa que eu deixei de fazer é o namoro, né? Eu deixei de namorar, eu estava prestes até mesmo a casar-se e minha vida mudou totalmente porque eu segui a vocação religiosa, a vocação sacerdotal. Por isso, deu uma reviravolta na minha vida. Entendi. E sobre a sua vocação? O senhor sempre foi vocacionado a ser padre ou essa vocação passou por mudanças? Não, eu nunca fui chamado a ser padre. Desde criança eu nunca tinha ido numa igreja, não. Comecei a participar de uma comunidade religiosa depois dos meus 18 anos. Foi aí que eu senti o chamado, porque antes de me tornar padre eu fiz faculdade, não é? Fiz faculdade de Direito, trabalhei na função e então minha vida vocacional para a vida religiosa foi após os meus estudos. Então, depois já de adulto, eu tomei essa decisão de seguir a vida e o chamado à vida religiosa, à vida sacerdotal. Ah, sim. E o senhor falou de estudos, né? Quais são as suas formações? Eu sou formado em Direito, Administração de Empresas e Religiosa, sou formado em Filosofia, Teologia, sou mestre em Direito e também doutor em Direito. E agora, claro, o doutoramento, né, estou terminando, inclusive, meu doutoramento em Direito Canônico. Certo. E o senhor, assim, algumas coisas estão bastante históricas, a Maria pensa que tem que ler muito. Qual foi o último livro que o senhor leu? O último livro que eu li foi de... Agora, acabei de indicar esse livro para o rapaz onde eu estava, que é um livro de espiritualidade também, não é? Mas é um livro que me chama a atenção, de Santa Gema, um livro de Santa Gema, a história de Santa Gema, que é muito bom, inclusive os jovens poderiam aproveitar esta dica, né, e começar a ler Santa Gema. Entendi. E faz quantos anos que o senhor está nessa sua vocação sacerdotal? Eu sou padre há 14 anos. Fiz 14 anos agora, dia 19 de janeiro de 2022. Então, sou padre há 14 anos. Ah, sim. E o senhor acha que é mais fácil falar para crianças ou jovens? Para mim, eu gosto de... Não tenho assim um público, né? Crianças, jovens, adolescentes, adultos. Para mim, o público não tem problema. Eu acho bem tranquilo falar para qualquer público. E, por exemplo, o senhor deve trabalhar muito com jovens, né? E você, tipo, tem, o senhor,
tem algum ensinamento que o Papa Francisco passou para os jovens? Você pode compartilhar com a gente? São vários ensinamentos, né, para os jovens. Um dos ensinamentos é nunca desistir, né? Sempre estar firme na caminhada, sempre olhar para frente, mirar as coisas do alto e seguir o caminho. Papa Francisco, um grande pontífice, né, o romano pontífice, que tem caminhado bastante, ajudado bastante os jovens, sobretudo nessa questão do discernimento vocacional. O que o jovem hoje espera da igreja? O que o jovem quer de suas vidas? Então, o Papa Francisco tem orientado bastante nesse sentido. Certo. E o senhor tem alguma orientação para os nossos jovens que estão começando agora na Crisma? A orientação que eu dou é que não desistam, persistam, insistam naquilo que estão buscando. Não é por causa dos pais que querem que eles recebam o sacramento, mas primeiro precisa querer, são os próprios jovens. Não adianta eu querer dar aquilo que eu não tenho. Como que você vai conversar com alguém se você não conhece daquilo que você está aprendendo? Como que você, como jovem, vai chamar outros jovens a participar da Crisma se ele não sabe nem o que é? Então, é importante, não é? Uma das orientações é esta aqui. O jovem fique firme na caminhada, crie um gosto, um entusiasmo para seguir o caminho de Jesus Cristo. Não é fácil, não é? Vai ter momentos em que o jovem vai ficar com preguiça, que é um dos pecados também capitais, não vai ter vontade de participar, vai valorizar muito mais a vida mecânica, até mesmo jogos, né? Ficar na internet, ficar nos jogos em casa sem querer participar de uma igreja, mas é importante que ele invista na sua espiritualidade, é importante que ele queira estar ligado também àquilo que a igreja pede. Não é de graça que nós estamos vindo aqui, quer dizer, eu venho para a igreja porque eu quero receber algo, então, se eu quero receber algo, eu preciso estar aberto para que a mensagem de nosso Senhor penetre a vida de cada jovem. Ah, sim. E partindo para um lado um pouco mais pessoal, o senhor prefere verão ou inverno? Eu prefiro inverno, morei em Paris. Já que o senhor falou então, né, que o senhor morou em Paris, uma viagem. Portugal, Lisboa. Nossa, por quê? Porque no próximo ano de 2023 nós temos a Jornada Mundial da Juventude, né, cujo tema o Papa Francisco escolheu: Maria levantou-se e partiu apressadamente. Lucas 1,39, que é uma citação bíblica que o Papa Francisco escolheu como lema da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer o ano que vem, pela primeira vez, em Lisboa, que é justamente a capital de Portugal. E a frase bíblica, não é? Falando de Maria. Maria levantou-se e partiu apressadamente. É uma citação do Evangelho de São Lucas, onde dá início ao relato da visitação. Estando em Portugal, a visita, né, de Maria e sua prima Isabel, também um episódio bíblico que se segue à Anunciação do anjo a Maria, que iria ser mãe do Filho de Deus, o Salvador, que foi o tema da última jornada mundial na cidade do Panamá. E agora, ano que vem, em Lisboa, Portugal. Certo. Qual o seu maior dom, padre? Eu gosto muito de ler e escrever, eu escrevo bastante. Eu considero que esse seja um dos meus dons que eu gosto bastante. Então, ler e escrever. E também dar conselhos. Entendi. O senhor costuma usar isso aí para, tipo, uma válvula de escape, que o senhor faz para descansar? Ou não? Não necessariamente. Para uma válvula de escape para descanso seria mais um filme,
assistir um filme, um bom filme, que leve também a minha prática espiritual, até mesmo uma coisa mais particular, pessoal, né? Então, é um filme, eu diria. Assim, e o senhor tem alguma limitação? Muitas limitações. Então, uma delas é, por exemplo, quando eu estou conversando com alguém e alguém está fazendo outras coisas. Por exemplo, eu estou falando numa missa, não é? E tem alguém ali participando desta missa. Eu estou fazendo a homilia e alguém está no celular, por exemplo. Então, isso me incomoda muito. É uma limitação que eu tenho. Eu tenho vontade de falar, mas só que eu não me seguro bastante. Entendi. E o senhor prefere falar ou ouvir? Prefiro ouvir. Por quê? Quando você ouve, você aprende mais do que falando. Então você ouve, aquele que ouve, aprende, anota e sabe o que falar. Você já foi em algum estádio? Já, Algum que tipo. já fui no Morumbi, Deu fui marca no Allianz, já fui no Allianz Parque. Itaquera foi ou não? Fui, mas eu fui no Allianz porque o Tite veio me buscar aqui O Tite veio te buscar? em Santa Gertrudes, quando eu celebrava para a CBF. Ah, é? Legal. Como o senhor tinha comentado, o senhor gosta mais de ouvir, tem alguma música em específico? Teria um cântico da igreja, inclusive que foi usado na minha ordenação, que é aquela sonda-me, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Esta é uma música que eu gosto bastante da igreja. Tirando a data da ordenação, tem algo a mais que marcou sua vida? Bom, o que marcou minha vida depois da data de ordenação foi a minha primeira confissão que eu atendi e também a minha primeira missa. Foi logo na sequência, quando eu fui ordenado, e depois a minha primeira missa. E ainda estando 15 dias de ordenado, teve algo que marcou muito, que foi a perda de um primo, um priminho, criança, que foi atropelado quando estava na estrada vicinal com a sua mãe, e veio um cara com um carro desgovernado, bêbado, e atropelou esse meu primo. Então foi minha primeira data marcante de uma exéquias. Foi a minha primeira exéquias como padre. E além das exéquias, um dia que ficou bem marcado na minha vida foi também a primeira missa na minha comunidade paroquial, onde tudo eu fiz ali, meu crisma, recebi o sacramento do crisma, fiz minha primeira Eucaristia, fui batizado ali naquela comunidade e também fui ordenado nessa comunidade. Então foi bem marcante esta data em minha vida, quando ali naquela igreja estava sendo representado, passado todo um filme na minha cabeça de todas as coisas que eu havia feito ali. Entendo. E saindo um pouco mais agora da vida religiosa, indo mais um pouco para a vida pessoal, o senhor disse que quando, para descansar, por exemplo, o senhor gostava de ver filmes e enfim. Gostaria de saber também se o senhor acompanha algum esporte em específico ou não, se torce para algum time. Sim, eu acompanho de vez em quando, não sempre, o futebol. E também gosto bastante de tênis. Mas para time eu torço para o São Paulo. Então, em nome da equipe do Crisma e do Pod Crisma, quero agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite de estar aqui presente no nosso podcast. E que Deus continue abençoando a sua vocação cada vez mais.
Muito obrigado, eu que agradeço a presença de vocês e quando precisarem, estou sempre à disposição. Deus abençoe o trabalho de todos e a vocês, jovens que iniciam a Crisma aqui na nossa paróquia, sejam abençoados e bem-vindos e que possam produzir muitos frutos nesta nossa paróquia. E venham também participar conosco das Santas Missas, do grupo de jovens e tantas outras pastorais que nós temos em nossa igreja. Que Deus abençoe a toda a equipe de formação da Crisma aqui em nossa paróquia. Um grande abraço e Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, com essa bênção, que vocês continuem firmes aí na caminhada. E agora eu passo a palavra ao nosso querido amigo, o Lucas, que vai dar um recado especial a todos vocês. Continue nos seguindo nas redes sociais, que está aqui embaixo aparecendo na tela. E é isso. Tchau.